Pronto, e nossa aula de hoje nós vamos só fazer uma correção do exercício de integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Vamos lá aqui, ó. Vou compartilhar. A tela assim aparece aí, João? Dá para ver? Tá aparecendo, sim. Pronto. Lembrando que nós vamos falar sobre integrais triplas e coordenadas cilíndricas, né? Aqui. Vamos trabalhar com integrais triplas e coordenadas cilíndricas. Certo? E assim, para que nós comecemos aqui, vamos fazer só uma revisão aqui. De que maneira? Toda vez que eu for trabalhar com integrais triplas em coordenadas cilíndricas, a primeira coisa que eu vou lembrar, João, é o seguinte: quando eu vou trabalhar em coordenadas cilíndricas, eu tenho um valor para x. Ó. X vai ser quem? Deixa eu organizar isso aqui melhor. X vai ser igual a R cosseno θ, né? Ó. R cosseno θ. X, Y vai ser R seno θ. E eu agora, nas coordenadas polares, nós tínhamos x e y. Agora, nas coordenadas cilíndricas, nós vamos trabalhar x, y e mais uma variável z, ó, que vai ser o próprio z, certo? Z vai ser igual ao próprio z. Isso quando nós estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas. Quando eu estou trabalhando com coordenadas cilíndricas, x permanece r cosseno θ, y R seno θ, z é o próprio z. E eu ainda também continuo que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui nada mais é também o que? R ao quadrado, ó. Certo? E quando eu vou trabalhar com coordenadas cilíndricas, eu posso dizer que meu dv, ó, dv vai ser igual a quem? Meu dv, ó. Vai ser igual a R, vai ser sempre R, agora o meu jacobiano, vezes. Eu vou usar dz dr e dθ. Quando eu for integrar, sempre eu vou usar. Aí eu só posso usar dz, dr, dθ, não posso usar dθ, dz e dr, mas eu costumo trabalhar nessa simbologia aqui, começando dz, dr, dθ, que facilita mais sua situação, certo? Mas, pelo teorema de Fubini, nós podemos fazer as modificações dz, dr, dθ, dz, dθ, dr, dr, dz, dθ, certo? E assim vai, certo? E as integrais nós vamos ter sempre, ó, a integral tripla vai ser, ó, coisa mais arrumadinha. Eu vou ter uma integral tripla de uma função também em quem? Z, R e θ, né? No caso, vai ser sempre R vezes dz, dr e dθ. dz, dr e dθ.
Toda vez que eu for trabalhar com essas situações aqui, das integrais triplas, eu vou trabalhar a integral tripla dessa situação aqui, ó. Eu vou ter, ó. Sempre dz, dr, dθ, ó. Isso é uma integral tripla da função z, r, θ, vezes o jacobiano r, dz, dθ, certo? E nós podemos fazer também algumas conversões de cartesianas para cilíndrica e de cilíndricas para cartesiana. Por exemplo, se eu tenho aqui um ponto qualquer que seja ele, e o ponto, eu pego esse ponto P aqui, ó. Ponto P, eu tenho 2, eu tenho 2π sobre 3, e eu tenho 1. Se nós analisarmos, eu tenho aqui, ó, o valor de z, de θ e de r, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que nós vamos fazer? Só vamos substituir. Aqui, eu tenho, no caso, digamos que eu tenho aqui r, eu vou chamar aqui r aqui, ó, isso aqui de r, de θ e de z, certo? Então, que é esse ponto aqui, eu chamo ele de r, eu posso chamar isso aqui de quem? De θ, que tem π, né? E de quem? De z, certo? R, θ e z. Essa seguinte simbologia aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui eu vou ter R, θ e z. Está aqui de outra cor. Lembra que aqui eu tenho R, θ e z. Certo? Eu vou até mudar essa simbologia aqui para ficar também tal qual essa aqui, certo? Seguinte maneira, deixa eu colocar aqui também. Deixa eu apagar aqui. Eu posso usar essa simbologia também, mas como eu estou trabalhando com essa, eu vou já fazer outra aqui. Eu vou pegar aqui, digamos que eu tenho R, θ e Z. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? O seguinte, eu tenho esse ponto aqui e eu quero ele está em coordenadas retangulares. Ele está em coordenadas retangulares, ó. Certo? Está em coordenadas retangulares, que são quem? X, Y e Z. Perdão, está em coordenada, eu quero, eles aqui estão em coordenadas cilíndricas. Esse ponto P está em coordenadas cilíndricas, ó. Coordenadas cilíndricas. Que no caso é quem, ó? R, θ e Z. Certo? E eu quero essas coordenadas cilíndricas em coordenadas retangulares. Eu quero achar um valor para x, y e z. Como é que nós vamos fazer? Da seguinte maneira. Vamos aqui, ó. O ponto é 2, 2π sobre 3 e 1. Esse ponto está em coordenadas cilíndricas, R, θ e Z, e agora eu quero encontrá-los em coordenadas retangulares. Ou seja, nós vamos encontrar as variáveis x, y e z. Lembrando que eu tenho o quê? Ó? X é igual R cosseno θ, né? Ó.
XR cosseno θ. Então, aqui nós já vamos substituir. Nós queremos achar aqui o valor de x, né? Que é essa variável aqui que eu quero descobrir, ó, valor de x. Ó. Certo? Depois eu quero achar o valor de quem? De y. E por último, eu vou achar o valor de z. Ó. E nós temos em coordenadas cilíndricas que x é r cosseno θ. Ou seja, x vai ser quem? X vai ser igual. Quem é R? Né? 2, ó, 2. R aqui, ó, no ponto, ó, 2. 2 vezes o cosseno de θ. Quem é θ aqui, ó? 2π sobre 3. Pronto. O cosseno de 2π sobre 3 é menos 1/2. Então, aqui eu vou ter, ó, x vai ser igual a 2 e multiplica. O cosseno de 2π sobre 3 é menos 1/2. Multiplica, ó, menos 1 sobre 2. Então, isso implica dizer que x vai ser igual a 2 vezes 1, 2, e por 2 dá 1, mais fundamentalmente x é menos 1. Ó. Nós aqui já encontramos um valor para x. Agora, y. Eu sei que y é quem, ó? Y é igual a quem? A R seno θ. R seno θ. Então, só é substituir da mesma forma. Nós vamos pegar y, aqui vai ser quem? Repete, nós queremos encontrar y, né? Nós vamos isolar y, que é igual. Quem é R? Aqui nós temos R é 2. Vezes o seno de θ. Agora, quem é θ aqui, né? 2π sobre 3. Então, eu vou ter o seno de quem? De 2π sobre 3. Ó. Opa, perdão, seno de θ, então no caso θ é quem? É 2π sobre 3, certo? Isso mesmo. 2π sobre 3. Deixa eu parar assim. Então, y aqui, ó, vai ser igual a 2 vezes o seno de 2π sobre 3 vai ser quem? É raiz de 3 sobre 2. Então, y é quem? Nada mais do que a raiz de 3. Y vai ser igual. Esse cancelou com este. Nós temos y igual a raiz de 3. Ó. Certo? Falta nós encontrarmos agora quem? Z. Quem é Z? Ó? Z é o próprio 1 aqui. Ó. Z aqui. Ó. Sempre Z não é igual a Z. Isso implica dizer que ó, nós já temos aqui. Deixa eu passar isso para cá. Nós já encontramos x, y e z, coordenadas cilíndricas. Z é igual a z. Ó. E z, então vai ser quem? Z é 1, pelo problema que nós temos aqui no ponto, z é 1. Ó. Então, z é igual a 1. Certo? Então, portanto, aqui nós temos quem? Ó? O ponto que eu tenho, que é x, y, z, esse ponto vai ser nada mais do que quem? No caso, o ponto P, em coordenadas, nós tínhamos ele em coordenadas cilíndricas, nós o encontramos, nós o convertemos para coordenadas retangulares. Valor de x que nós encontramos foi quem? Menos 1. X é menos 1. Y que nós encontramos é a raiz de 3.
E o z é o próprio z, que é quem? 1 aqui, ó. Então, encontramos, fizemos a conversão do ponto que ele estava em coordenadas cilíndricas e nós o convertemos para o ponto em coordenadas retangulares, x, y e z. Em coordenadas cilíndricas, nós temos r, θ e z. Certo? Entendido? Agora, se eu tenho outro, por exemplo, eu tenho agora um ponto, eu vou ter em coordenadas agora cilíndricas, e eu quero agora transformá-lo em coordenadas retangulares. Vamos ver agora um ponto aqui. Vou chamar um ponto aqui de... Deixa eu pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto R. Eu vou colocar ele agora em coordenadas cilíndricas. Eu tenho ele 3, menos 3. E eu vou chamar aqui outro ponto, menos 7. Outro valor aqui, outra variável, este ponto P. Esse ponto aqui está em coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Não é que eu tenho o valor de x, y e z. Certo? Só que agora eu quero ele em coordenadas o quê? Retangulares. Eu vou agora transformar isso aqui em coordenadas, perdão, ele está em coordenadas retangulares. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu colocar aqui. Perdão, tá certo. Deixa eu só escrever aqui também. Coordenadas eu quero agora, isso aqui em vez de ser cilíndrico vai ser retangulares. Essa agora eu quero em cilíndricas. Vou já apagar ali. Cilíndricas. As em cilíndrica é R, θ e Z, né? Então, essa aqui nós temos em coordenadas retangulares. Retangulares. Eu quero achar um valor agora para R, θ e Z. Certo? Em coordenadas cilíndricas, nós temos um valor que diz o seguinte. Lembrando que nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Ó. Certo? Isso implica dizer que eu tenho aqui, ó, eu posso dizer que r é igual, né, a raiz quadrada, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí nós já vamos encontrar o valor desse r, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Isso implica dizer que r é nada mais que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui nós vamos substituir, ó. Então, isso implica dizer que r vai ser igual a raiz quadrada de... Quem é x, ó? X é quem? 3, ó. X é esse 3 aqui, ó. X é 3, então 3 ao quadrado. Três ao quadrado mais y, e este y ao quadrado. Y aqui é quem? Ó, menos 3.
trago para cá, mais menos 3 ao quadrado, não é isto? Aqui nós temos a raiz quadrada desse aqui. Resolvendo, isso implica dizer que nós vamos ter, ó, que R é igual a raiz quadrada de quem? Nós temos 3 ao quadrado dá 9. Aí 3 ao quadrado dá 9, mais 9, né? Ó, que nós temos raiz quadrada de 18. Então aqui nós temos que R nada mais é do que a raiz quadrada de 18. Nós não temos uma raiz quadrada exata, a gente pode decompor. Então isso implica dizer que meu R aqui, ó, R vai ser igual a quem? É a mesma coisa de ter 3 raiz de 2. 3 que multiplica a raiz de 2. Ó. Então aqui eu já encontrei o valor de quem? Do meu R. Certo? Agora nós vamos encontrar quem? Θ. Eu já encontrei R, né? Quando eu venho para cá, nessa equação aqui, eu encontrei R. Agora eu preciso encontrar quem? Ó, θ. Né? Nós vamos encontrar agora quem? Θ. O valor para θ. E eu sei que diz o seguinte, lembrando também que nós, lá das coordenadas polares, nós dissemos que a tangente de θ de θ era igual a quem? A y sobre x. Então, nós temos a tangente de quem? Ó, substituindo. Eu tenho a tangente de θ. A tangente de θ é igual. Quem é y? Y nós vimos aqui que y é menos 3. Então, menos 3. Menos 3 sobre quem? Sobre x. E x nós sabemos que é 3. Então, isso implica dizer que nós temos aqui que a tangente de θ é menos 1. A tangente de θ vai ser igual a menos 1. E se nós analisarmos quem é que apresenta a tangente θ, quem é que apresenta aqui? Quando eu vejo assim, qual é o ângulo que tem a tangente menos 1? Ou seja, vai ser quem? Lá pela trigonometria. Então, pode ser que θ, aqui, ó, vai ser igual. Θ vai ser igual a 7π sobre 4. Certo? Aí nós vamos encontrar Z, ó. Z. Lá das coordenadas cilíndricas, eu sei que nós vamos encontrar Z. Z vai ser quem? Z é o próprio Z, ó. Z é igual a Z. Sempre, né? Isso implica dizer que Z vai ser igual a quem? Quando nós olhamos lá no ponto, que nós temos, deixa eu baixar aqui para nós encontrarmos o ponto. Z vai ser quem? Ó? Menos 7. Aqui é o valor de Z, ó. Certo? Então, Z, o valor de Z é quem? Menos 7. Então, isso implica dizer que nós temos aqui, ó, o ponto que nós estávamos procurando, ponto R, em coordenadas, nós temos R, θ e Z. Ou seja, o nosso ponto R vai ser quem? Quem é R? R é 3 raiz de 2. Θ, nós encontramos θ é 7π sobre 4. E Z nós encontramos menos 7.
Aqui é o ponto que nós estávamos procurando em coordenadas cilíndricas, certo? Aí foi só uma revisão para que nós compreendêssemos melhor a questão da conversão de um ponto em coordenadas cilíndricas para retangulares e de retangulares para cilíndricas, certo? Agora vamos só resolver agora algumas questões do exercício que foi postado na aula passada, e diz a primeira questão. Vou colocar isso aqui para cima. Vamos resolver a primeira questão. A primeira questão, quando lá nós temos das 7 questões, que depois eu vou pedir para vocês fazerem a correção da 7ª questão, que tem algum erro. Então, na 7ª questão, vamos corrigir logo aí. Na 7ª questão, tem assim, converta a integral abaixo para sua equivalente em coordenadas cilíndricas e calcule. Aí tinha a integral de menos 1 a 2, é de menos 1 a 1, viu? Coloquem aí, façam essa correção na 7ª questão. Vai de menos 1 a 1 a integral. Aí a primeira questão aqui diz assim, use uma integral tripla, então vou ter que usar uma integral tripla em coordenadas cilíndricas. Essa integral tripla tem que estar em coordenadas cilíndricas, né? Para calcular o volume do sólido limitado acima, que ele diz, ele é limitado acima pelo hemisfério Z igual a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou só fazendo o desenho aqui da leitura e a gente vai compreendendo. Diz assim que Z, Z diz o seguinte, aqui que é para a gente só compreender melhor quem é quem Z. Z, para calcular o volume do sólido limitado acima pelo hemisfério Z, é raiz de 25, a raiz é 25, menos x quadrado, menos y quadrado. Ele está e abaixo do plano XY. Então, Z vai de 0, ele está ali embaixo do plano XY, vai de 0 até 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Depois eu vou só esboçar mais ou menos o desenho, né? E ele diz assim, abaixo pelo plano XY e lateralmente pelo cilindro, né? Então, eu vou ver aqui, ó, Y. Se abaixo, Y é 0, certo? Opa, deixa eu botar aqui, antes de achar, vou botar aqui. Y, eu vou descobrir qual é o valor. Y, eu não vou dizer quem é, eu vou achar um valor para Y. E também X, ó, eu não sei, que ele está abaixo desse plano XY, né? Tá aí. E ele diz também que ele é lateralmente, eu vou colocar aqui, ó, lateralmente por um cilindro. Lateralmente por quem? Por um cilindro, ó. Ele diz que é por um cilindro. Cilindro. Ele diz assim, qual é o cilindro? Ele diz que é quem? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, que isso é igual a 9. Certo? Se eu analisar aqui, eu já sei que, como é um cilindro, tem um corpo redondo, aqui eu tenho uma equação de uma circunferência, ó. X quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, eu posso dizer que é uma circunferência centrada na origem, que é 0, 0, ó, e um raio 3. O raio 3, ó.
Isso aqui é só fazendo uma leitura do nosso situação problema. Usar uma integral tripla, que nós vamos chegar nessa integral tripla, a partir dessas informações. As coordenadas são cilíndricas, certo? Para calcular o volume, eu quero o volume do sólido limitado acima. Por quem? Pelo hemisfério Z. Raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Abaixo, pelo plano XY, e lateralmente por esse cilindro. Então, o que é que eu posso fazer? O seguinte, eu vou agora esboçar um desenho. Vou fazer aqui o esboço de um desenho, certo? Em 3 dimensões. Deixa eu caçar aqui a réguazinha. Vou pegar aqui uma régua. Vou fazer aqui o esboço de um desenho. 3 dimensões. Eu tenho x, y e z, ó. Certo? Então, aqui eu tenho, essa parte aqui é Z. Aqui eu tenho X. E aqui eu tenho Y. Certo? Ele diz que tem um cilindro. Certo? Eu vou esboçar aqui mais ou menos o desenho de um cilindro. Vou ver aqui como é que vai aparecer mais ou menos o cilindro aqui para nós, né? Deixa eu fazer com outra cor aqui. Deixa eu pegar aqui o cilindro já de outra cor. Para a gente tentar compreender este desenho. Vou tentar aqui esboçar este desenho, certo? Aqui tem mais ou menos o esboço de um cilindro, certo? Aqui, ó. Aqui é a tampa de cima e digamos que aqui é a tampa de baixo, do cilindro. Só que agora eu vou fazer só o corpo desse aqui no plano XY. Digamos que eu tenho aqui agora um plano XY aqui, né? Vou fazer mais ou menos o esboço de uma esfera aqui. Tá aqui, ó. Que é o plano XY, né? Aí eles plano. Aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. Se nós analisarmos, aqui eu tenho o plano XY, aqui é o ponto de origem 0. E ele diz aqui, ó, esse cilindro aqui, ó, aqui é só essa parte aqui, ó, que eu vou trazer para cá, ó, no plano XY. E esse cilindro, no dia está centrado aqui na origem, é uma circunferência na origem, e o raio é 3, né? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho menos 3, ó, nesses pontinhos aqui, ó, né? Nesses pontos. Aqui, ó, é o raio que é de 3, ó. Certo? Eu tenho aí, ó. Então, eu já sei que x, em coordenadas aqui, nós vamos ter, ó. Por esse esboço aqui, ó, diz que x vai de menos 3 a 3. Ó. Menos 3. Que o x está compreendido, né, ó.
Isso aqui eu já tenho um valor aqui de x que vai de menos 3 até 3, certo? E y? Y, se nós pegarmos aqui essa equação aqui, ó, certo? Veja aqui comigo, ó. Y eu vou pegar x ao quadrado, veja aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a 9, certo? Como eu quero achar y, eu vou isolar y, então y ao quadrado, então isso implica dizer que, ó, y ao quadrado vai ser igual a quem? A 9, né? Aí eu isolando o y, x passa para cá, ó, menos x quadrado. Ou seja, y vai ser igual mais ou menos, né, a raiz quadrada de quem? De 9 menos x quadrado, certo? Y é igual mais ou menos quem? 9 menos x quadrado. Até aí tá ok, certo? Então, eu já sei que agora, ó, meu y vai aqui, ó. Né? Eu posso dizer que y vai de menos a raiz quadrada de quem, ó? De 9 menos x quadrado, que isso é menor ou igual a y, que é maior, que é menor ou igual a quem? A raiz quadrada positiva de quem? De 9 menos x quadrado, ó. Certo? Eu já achei x, y e z. Vejamos aqui, ó. Z. Z, ele vai de zero, que ele está lá no plano x, y, menor ou igual a z, isso é menor ou igual a quem, ó? A raiz quadrada de quem? 25, né, ó? Menos quem? X ao quadrado, menos y ao quadrado, ó. Eu já encontrei os limites para x, certo? Eu já achei os limites x de y x, y e z, ó. E z. Certo? Aqui, ó, nós já temos 3 limites. Aqui nós já podemos escrever uma integral tripla. Só que essa integral tripla, se nós analisarmos, ela está em cilíndrica, se não está. Ela não está em função de r, z e θ. Ela está ainda essa integral em função de x, y e z. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou construir minha integral tripla aqui, ó, da seguinte maneira. Veja aqui comigo. Eu vou chamar aqui de 0, ó, a raiz de quem? Ó? 25 menos x quadrado menos y quadrado. Ó. Se eu chamo isso aqui corresponde a z. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho dz. Ó. Vou pegar outro limite aqui para essa outra integral aqui. Ó. Eu vou pegar agora de menos... Deixa eu botar ela mais para cá. Eu tenho agora ó, menos a raiz de 9 menos x quadrado
a raiz de quem? De 9 positiva. 9 menos x quadrado. Isso daqui é a variação de y. Então, esse aqui eu chamei de... Esse aqui o primeiro foi z, ó, dz, né? Agora, esse outro que eu chamei, a variação de quem? De y, eu vou chamar dy. dy. Falta eu trabalhar com a variação de quem? De x, ó. E x vai de menos 3 a 3. Então, vou construir outra integral aqui, ó. Que vai de menos 3 a 3. Então, essa variação é do x, então aqui eu vou ter, ó, dx, certo? Aqui eu tenho uma integral tripla, né, ó. Se nós analisarmos aqui, aqui eu tenho uma integral tripla, em coordenadas retangulares, né? Eu tenho aqui, ó. Se nós analisarmos essa integralzinha aqui, ó. Ela é uma coordenada cilíndrica? Não, porque ela está indo em função de z, y e x, certo? Eu tenho as variações em z, y e x. Então, esse daqui eu ainda vou transformar para quem? Para as coordenadas cilíndricas. Essa integral tripla eu vou passar para coordenadas o quê? Cilíndricas. Nós vamos passar para coordenadas cilíndricas. Certo? Porque agora eu vou trabalhar em função de quem?